retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e comentário do livro Boa Nova. Esse livro é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e o espírito que escreve através do Chico é Humberto de Campos. Hoje estamos no capítulo 6º e agora daremos continuidade, porque nós já lemos esse capítulo no bloco anterior. Agora estaremos fazendo alguns comentários daquilo que achamos que é mais interessante, que a gente possa dar uma pinçada nos assuntos principais. Como, por exemplo, um dos pontos mais assim importantes que Humberto comenta é a fidelidade a Deus. O que é essa fidelidade? Vocês já pensaram nisso? O que é essa palavra fidelidade? De onde vem? Ela está ligada à lealdade, à autenticidade? Então, estaremos falando um pouco a respeito disso. Nós vamos encontrar nesta obra, neste capítulo especificamente, uma referência interessantíssima para nós mesmos, para os nossos dias. Eu pergunto a você, você já pensou se está sendo fiel a Deus? Nós vemos algumas igrejas evangélicas, ou mesmo de outras denominações religiosas, virem com aquela frase, Deus é fiel. Não, isso é um engano filosófico brutal. Deus não é nada, Deus criou tudo. Ele não pode submeter-se a uma conduta que os homens admiram. Deus não é nada, Deus não é fiel. Deus é Deus. Agora, a fidelidade a Deus é uma postura da criatura em relação à origem, à fonte principal, àquilo que causou todos os demais. Nós somos causa, ou melhor, nós fomos causados, nós não somos a causa. Então, quando se fala fidelidade aqui, nós devemos nos lembrar que esta fidelidade, ela exige um comportamento. E este comportamento não é de Deus conosco, é de nós para com Deus. Essa relação é muito importante que nós meditemos. Nós estamos sendo fiéis a Deus? Porque as pessoas costumam dizer, ai, Deus é fiel a mim porque Ele me deu o que eu pedi. Não pode ser assim. Se Deus é fiel a nós, é porque Ele está submetido a nós. Agora, essa noção de que o todo se submete à parte, logicamente não pode ser uma noção adequada. Não é uma noção própria. É algo que nós criamos poeticamente para querer dizer que Deus está sempre do nosso lado. Mas Jesus não está dizendo isso para os seus apóstolos. Está dizendo, olha, vocês precisam se lembrar de que Deus é o Criador, Deus é o Pai, Deus fez tudo. E espera de nós, pelo menos, um comportamento de gratidão, de respeito, de apoio. E ele dá vários exemplos. Esta relação com o mundo, ele usa para contrapor essa dificuldade de entender. Ah, mas Deus, para ser fiel a Deus, eu tenho que sofrer tanto. Então Jesus coloca os pingos nos is, né, os pontos certos. O que é realmente que faz mais sofrer? Ser fiel a Deus ou ser fiel ao mundo? Exato. Né? O que mais faz o sofrimento? Quando você entrou em alguma igreja da sua crença, você encontrou lá dentro alguém te acusando, alguém te punindo, te chicoteando? Você encontrou uma palavra amorosa vinda de um sacerdote, de um clérigo, de uma pessoa líder daquela religião? Agora, você vai trabalhar, vai ganhar o seu dinheiro, se você não chegar no horário, você é punido. Se você não fizer as coisas corretamente, você tem o seu dinheiro, o seu salário em parte confiscado, você tem que indenizar os prejuízos que causou. Você quer viver numa boa? Você quer desfrutar de hábitos, de comidas à vontade? O que você vai construir com isso? Muitas vezes enfermidade. Se você for fiel ao mundo, ao que o mundo te pede, você vai ter sempre espinhos no seu caminho. Então Jesus faz os seus apóstolos pensarem a esse respeito. E ele cita ainda, ele dá exemplos para a gente.
Aquelas pessoas que buscam apenas o prazer, pessoas que são vaidosas, avarentas, que são mentirosas, são essas pessoas que estão vinculadas a essa fidelidade ao mundo. Ele diz que essas pessoas elas sofrem intimamente. Então, existe essa dor interior e que muitas vezes as pessoas acham, é mais fácil ser fiel ao mundo do que ser fiel a Deus. Mas Jesus está mostrando isso para a gente, que esse ser fiel ao mundo tem o seu preço. Você paga um tributo que é muito pesado, muito caro. Quando nós escolhemos viver não como um homem de bem, como pede Jesus, mas como um homem de bens, como a humanidade acha que vale, nós estamos dando ênfase ao mundo da matéria. E nós encontraremos, inclusive, na própria doutrina espírita, a fala de Jesus que transformou-se em um capítulo inteiro do Evangelho, que é: não se pode servir a dois senhores, servir ao mundo e servir a Deus. Nós temos que escolher. Não quer dizer que você não possa viver no mundo, que você não possa comer, não tenha que vestir, não possa ter uma família, não possa ter uma relação sexual sadia, não possa criar seus filhos, não possa ter o seu fim de semana para passear. Você pode sim, mas quando você é dono das coisas é uma coisa, mas quando as coisas são sua dona, isso é o problema. Quando é o mundo que te domina, quando você serve às riquezas e elas te escravizam, você vai pagar um alto preço por todas estas farras, por todo esse comportamento. Não é Deus que é exigente, é o mundo que produz estas coisas que às vezes fazem o sofrimento chegar às pessoas. Quer ver um exemplo muito simples? Veja só. Nós encontramos a água caindo do céu, na forma de chuva, na forma de orvalho. Nós temos tudo isso dado graciosamente pelo Criador. Isso se transforma em lago, isso se transforma em riacho, isso se transforma em fonte, isso se transforma em nascente. Isso é de graça. Qualquer pessoa pode recolher esta água. Mas o homem faz o quê? Põe uma bomba, põe um cano, suga a água do rio e vende. E quem não tem dinheiro para pagar a conta de água, ele vai lá e corta a água. Esse é o mundo. Então, quando você vive atrelado a essas coisas do mundo, você paga um alto preço. E quando Jesus fala isso, Solange, os apóstolos começam a lembrar de circunstâncias interessantes que eles mesmos passaram. Eu tenho um amigo que ficou rico e a partir daí ele passou a ser avarento. Ele foi ficando cada vez mais apegado ao dinheiro. O outro ficou rico e foi assassinado, porque levantou a cobiça de muitos. E falando disso, você já percebeu quantas preocupações nós temos para que os outros nos invejem? Quantas coisas a gente faz só para que os outros digam assim: nossa, como esse cara tem dinheiro, como ela tá bonita, olha só. Então nós nos exibimos nas redes sociais, nós falamos inclusive coisas que não são verdades, nós nos definimos como pessoas que têm uma cultura que não é aquela que nós temos, só para manter uma aparência. Nós gostamos, por causa de nossas fragilidades, nessa escravização das coisas do mundo, de ostentar para que outros se sintam apequenados diante do nosso progresso, entre aspas. E isto é um problema. Isto gera inveja, gera vibrações ruins, pensamentos agressivos por parte dos outros que não podem ter o que nós temos. Então você vê que isto cobra um preço muito alto. E esta referência, quando os apóstolos começam a perceber, um deles chega a comentar, não é? Eu tinha um amigo lá em Corazim, uma cidade próxima de Cafarnaum, que ele me disse: não, isso é muito comum, Solange, é a tal da prosperidade, grana. As igrejas que falam de você ficar rico, que Deus é bom porque Ele multiplica o que você tem, não o que você é para melhor. Você vai ficar mais possuidor, mais detentor, mais endinheirado. Então um amigo, se não me engano é Tiago, que conta essa história. Um amigo, quando ouviu Jesus falando, disse assim: não, tudo bem, Jesus fala bonito, mas
Deus é o grande, Deus é o reino de Deus, é o reino do vitorioso, é o reino do poderoso, é o reino do rico, é o reino do importante. É o que todo mundo faz, né? Quando vai jogar na loteria, o que eles fazem? Eles vão na lotérica e rezam a Deus. Vamos fazer uma fezinha. Para fazer uma fezinha. A fezinha é o quê? É o interesse de que Deus te responda com a sorte grande e você fique milionário. Então, você vê que às vezes o próprio indivíduo só vai se manifestar em termos de confiança em Deus na hora de escolher os números da loteria. E é exatamente isso que muitas pessoas nas religiões estão procurando, usando a religião como uma loteria, conseguindo um emprego melhor, conseguindo trocar de marido, trocar de mulher, conseguindo prosperidade no seu negócio. Traz uma troca, né? Existe uma troca, né? Você frequenta a igreja, mas você também... Deus tem que te dar alguma coisa para você ser um bom fiel. Você tem que receber alguma coisa. E tem gente, Solange, em algumas famílias que inclusive dizem isso. Inclusive falam assim para você: escuta, eu acho que tem alguma coisa acontecendo de errado aí nessa religião que você foi. Se, por exemplo, a pessoa começou a ir no espiritismo, né? Olha, por quê? Mas por que você está falando? Ah, porque você está indo nessa religião, mas desde que você vai lá, você não ficou melhor de vida, você está cheio de dívida, você teve que vender seu carro, tem alguma coisa errada nisso. Não pode ser de Deus. Porque se fosse de Deus, você estaria prosperando. A pessoa não entende que quando a gente procura a divindade, nós não procuramos mamon. Como Jesus pediu, nós estamos escolhendo outra riqueza. E aquela riqueza que os homens tanto cobiçam, elas já não têm tanto valor. Elas já têm elas são úteis. Elas não são cobiçadas. Elas são úteis quando se tem, mas você não perde o principal para pegar o acessório. Você não perde sua saúde, sua evolução como espírito para ser dono de coisas e de pessoas. Então, essa noção de que a riqueza divina garante a prosperidade dos negócios é uma riqueza, é uma visão bastante comum hoje em dia. Nós temos muitas igrejas que têm inclusive este mote, esta pregação. E algumas pessoas, elas medem essa ligação com a divindade através de prêmios materiais, como a Solange estava falando, negócios. Você oferta alguma coisa para receber em dobro. Então isso é o culto da ambição, isso é o culto da mesquinhez humana. Que você, quando vai à igreja e vê o seu vizinho conseguindo coisas, você, ao invés de falar assim, Deus o abençoe, que ele seja feliz com isso, porque isso é um peso. Como nós vimos no capítulo anterior, que Judas fez aquela coletinha e Jesus disse para ele, toma conta da bolsa, mas tome cuidado para que ela não te seja muito pesada. Então, às vezes, a gente, ao invés de ficar com inveja do vizinho, que ele mudou de religião, que Deus agora está dando coisas para ele, que a gente não sabe a que preço, a gente pode dizer, Senhor, protege-o, ajude-o para que ele possa ser feliz com isso que ele está conseguindo, porque pode ser que isso fique muito pesado para ele. Não, a gente fala assim, onde que é essa igreja? Eu também vou lá. Poxa, está dando tudo certo, eu estou no vermelho, estou precisando pagar minhas dívidas. Onde que é que eu vou lá? Então, o indivíduo que poderia estar orando em benefício daquele seu companheiro, conhecido, ele quer imitar, ele quer concorrer, ele quer até ter a mesma boquinha. É como um caminhão que tomba cheio de frango. Todo mundo é honesto, todo mundo não toma de ninguém, ninguém é ladrão. Até que você encontra um caminhão tombado com os frangos tudo morto e o povo saqueando o caminhão, seja de frango, de açúcar, de arroz. Você só será honesto se você passar e for embora. Porque se você parar e falar assim, bom, já está todo mundo pegando também, eu vou pegar um pouquinho porque aí eu economizo, você está no mesmo barco de sem vergonhice, de desonestidade. Você não está sendo fiel ao que você acredita. Aí estão as nossas provas, né? Os nossos testes. E muitas vezes isso acontece também com relação à nossa saúde. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu rezo tanto, eu frequento tal casa, eu vou na igreja e agora me apareceu uma doença.
uma doença grave. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que eu tô desse jeito? Estou definhando, estou ficando doente, Deus está me castigando, mas Deus não me ama por causa disso? Então, o que Jesus está demonstrando para a gente é que através da dor, da dificuldade que nos testa, é aí que nós vamos demonstrar aquilo que nós somos. Se nós somos realmente fiéis aos ensinamentos do Cristo, se nós realmente queremos esse caminho ou não. E é na dor que a gente é testado, não é na alegria. O texto fala isso pra gente. Não é na alegria. É muito fácil você ser cristão, você ser bondoso no momento em que as coisas estão bem. O difícil é você se manter centrado quando você está passando por uma dificuldade. Diz Jesus nessa história, nos dias de calma, é fácil provar fidelidade e confiança. Agora, de verdade, não se prova dedicação real, autêntica, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e tudo parece arruinar, parece perecer. Jesus já está explicando. Você quer ser fiel de igreja para se dar bem na vida? Você está no lugar errado. Você vai ter mais recurso, talvez, mas e a hora em que você tiver que ser privado de tudo isso para demonstrar se você é fiel? Então, não é que você não deva lutar para ter uma vida um pouco melhor, mas não seja escravo destas coisas, usando a religião como trampolim. Porque Jesus, todos os que seguiram Jesus, a quem ele se dirige neste capítulo e em todo este livro, nenhum deles se deu bem na vida. Nenhum deles ficou milionário, ficou dono de empresa de pesca, de navio, virou armador para ter toda uma frota pesqueira no lago de Genezaré. Nenhum deles. Todos entenderam que o reino de Deus, que pede esta fidelidade, é um reino de sacrifício para que outros o descubram. Ainda a maior parte das pessoas não descobriu este reino. Ainda as igrejas estão cheias de pessoas ateus, atoas, pessoas que não têm uma fé robusta, pessoas que entraram na catedral, entraram na religião porque estão agoniados, estão esperando encontrar alguma coisa que resolva o seu problema imediato. Mas estas pessoas deveriam estar procurando força, mas elas estão procurando muitas vezes a solução que caia pronta. E se essa solução não vem, ela muda de igreja, como se o Deus da outra igreja fosse outro, que não o mesmo. Então você observa quando Jesus fala a André, que estava dizendo, eu estou meio doente, eu estou meio com febre. Puxa vida, quantas vezes nós mesmos não dizemos isso? Olha, hoje eu não vou não, porque eu acordei com uma dor nas costas. Agora, me diga uma coisa, se você fosse para uma festa, você ia deixar de ir só porque está com uma dor nas costas? Talvez você não vá na igreja, você não vai no centro espírita porque está com um pouco de indisposição. Mas se fosse numa festa, você ia pensar muito em... eu já comprei o sapato, já comprei a roupa, já reservei tudo, mesmo passando mal eu vou na festa. Toma um remedinho, eu vou lá. Não é? Então, essa fidelidade vai exigir que nós, até mesmo na doença, e não é só na doença, se você não tiver a visão, se você tiver uma limitação física, se você não tiver dinheiro, todas as questões ruins que você usar para justificar não fazer o que é necessário para demonstrar-se filho de Deus fiel ao Pai, você ainda assim poderá fazer algo de bom, provando paciência, resignação, coragem, e outros vão aprender com você. Isso é ser fiel a Deus. E é justamente na dificuldade, na adversidade, que isso é provado, que é real em nós. Porque se você só quer ser fiel quando está tudo bem, aí não é bem assim que a fidelidade a Deus e ao reino do Pai, ela é constatável. Não é? Você ia falar, Solange? Não, é isso mesmo que eu ia comentar, que você está comentando, que eu achei interessante mesmo, porque a gente às vezes deseja que as coisas ocorram do jeito que a gente quer, né? A gente quer que
determinadas situações aconteçam na nossa vida e quando não acontece, você culpa às vezes Deus e fala, essa religião não é para mim, isso não serve. E eu achei muito interessante, muito claro o que o texto coloca aqui, que é isso que você estava dizendo a respeito das adversidades e de que não tem doença. Ou seja, você pode estar cego, você pode estar sem o ouvido, você pode não ter as mãos, mas você tem condições de trabalhar, seja em qualquer campo, de qualquer maneira, nem que seja para você dar um exemplo, qualquer exemplo de que você está lá presente tentando fazer alguma coisa. Então, acho que é por aí. Nós muitas vezes queremos ser melhores dependendo do apoio dos outros. Às vezes a gente fala, eu quero fazer o bem, mas ninguém me ajuda. Eu não posso fazer o que eu quero porque ninguém me dá apoio. Mas você pode fazer o que é mínimo, que depende só de você? É o que Jesus está perguntando. Você pode não ser dono de uma instituição ou responsável por uma instituição que dê 500 pratos de sopa por dia, mas você dá um sanduíche por dia? Você prepara na sua cozinha algo para alguém comer, mesmo que ninguém te ajude? Você prepara, você faz isso com amor? Você tem essa vontade de que as pessoas possam ter um alívio da sua dor, da sua fome, porque você está pensando nelas? Você não faz meio sanduíche para um miserável na rua? Como é que quer ser importante dando 500 pratos de sopa? Imagina, se você tiver 500 pessoas todo dia para bater na porta da sua casa e comer a sopa que você fizer, você vai enxotá-los dali, porque é muito trabalho, mesmo que você tenha apoio. Ou então, quando aparecer gente para te apoiar, você fala assim, escuta, você fica aí tomando conta que eu vou passear esse fim de semana, não vou estar aqui não, tá bom? É casa espírita que fecha as portas nas férias, que dá férias para os seus trabalhadores e ninguém atende o miserável que está em desespero. Isto sim é entender o que significa a responsabilidade de ser útil, de ser fiel a Deus. Se ninguém vier ajudar, eu vou fazer o que eu posso. E sabe, André, estou me lembrando de uma frase que é aquela que de você ser fiel no pouco. Não precisa ser fiel no muito, seja fiel no pouco. Porque depois, se você for fiel nesse pouco aqui, se tiver que acontecer, as coisas se multiplicam e você vai ser fiel também em coisas maiores, em coisas mais sólidas, mais importantes. É isso aí, a gente tem que ser fiel, inclusive no pouco tempo, não é? Estamos chegando ao fim do nosso programa e esperamos que você possa ler sempre essas obras maravilhosas de Humberto de Campos e extrair coisas ainda melhores do que o pouco que a gente pode oferecer a você. É isso mesmo, acompanhe conosco, até a próxima edição do programa Alegria de Viver e nos vemos lá. Um grande abraço para você. Tchau. Tchau, tchau.